as Sagradas Escrituras falando diretamente no nosso coração, Deus. Por favor, abra o nosso coração, a nossa mente, que nada nos impeça de ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero começar essa noite dizendo para vocês, para que vocês tenham em mente um trem, tá bom? Especificamente um trem-bala. Imagina um trem-bala passando com toda a velocidade, de modo que ninguém consegue segurar, de modo que ninguém consegue deter. Aqueles que entram em frente desse trem, entram na frente desse trem, são atropelados e tudo mais. E é justamente essa figura que eu quero trazer para a mente de vocês, de como que estava a igreja no primeiro século. Ou seja, a igreja estava crescendo. O Espírito Santo de Deus, que capacita homens, pescadores, homens para testemunharem do Espírito Santo, daquilo que Jesus Cristo fez, estava capacitando esses homens para que eles testemunhassem daquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Então Lucas faz um diagnóstico da igreja primitiva e conta como que eles estavam, o que estava acontecendo no meio do povo e tudo mais. Semana passada a gente viu algo muito interessante. Foi o caso de Ananias e Safira, que teve tal influência purificadora no meio do povo de Deus. Queridos, como o nosso Deus preserva o seu padrão, como o nosso Deus analisa o nosso coração, e nós vimos isso semana passada. Entretanto, a igreja, apesar daquilo que tinha acontecido, ela era muito respeitada pelo povo. E aqueles que experimentavam uma genuína obra salvadora de Deus e atreviam-se a entrar nela, mas também tinham alguns que tinham medo de se aproximar da igreja. Quero ver com vocês esses dois aspectos. Por exemplo, logo no início, olha só que interessante o que o nosso Deus faz com os apóstolos. Tá bom? Para ficar gravado na sua mente, essa primeira parte do 12 ao 16, eu quero chamar aqui de os sinais e maravilhas entre o povo. Aquilo que nós lemos aqui, que vamos explanar agora. Tá bom? E fique gravado na sua mente o seguinte: o Senhor concede poder aos servos obedientes. Vá para casa levando essa frase na sua mente. O Senhor concede poder aos servos obedientes. Como aconteceu isso? Versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. No versículo 16, lá no finalzinho, ele complementa essa ideia, dizendo o seguinte: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Queridos, na igreja aqui no primeiro século, esses apóstolos, eles faziam milagre. E o motivo pelo qual os sinais que é dito aqui sinalizavam, né, autenticavam o poder do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. E esses sinais são manifestações do amor e misericórdia de nosso Deus. Preste atenção, esses sinais e maravilhas que eram feitos no meio do povo eram realizados porque o nosso Deus é amor. E à medida que o nosso Deus vem até essa terra, até esse mundo, e caminha com homens pecadores, Ele demonstra esse amor através de curas e sinais e milagres no meio do teu povo. Não poderia ser diferente. Nosso Deus curando fisicamente para mostrar algo profundo, que é a cura espiritual que nós precisamos. Esses sinais também atestavam que Jesus era o Messias de Deus. Jesus Cristo veio com a sua missão. Ele veio cumprir aquilo que os profetas haviam dito. Então, os sinais que eram realizados através dos apóstolos testificavam
que Jesus era o Messias prometido. E esses sinais e prodígios eram as credenciais dos apóstolos. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 12, 12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Essas credenciais agora são usadas. Queridos, nosso Deus, Jesus Cristo, capacitou plenamente esses homens para realizarem milagres. E cá entre nós, era necessário realizar milagres para que o povo acreditasse e visse o que Deus estava fazendo no meio dele. Então o nosso Deus, ele usa isso. Mas o que é mais interessante é que um apóstolo não é apenas um pensador, um professor, um pregador, mas, sobretudo, ele é um embaixador que tem que agir com palavra e com ação conforme a incumbência do seu Senhor. É muito fácil, queridos, hoje nós perdemos o foco, porque tem muitas igrejas que olham os milagres e não o Evangelho. Entendam, milagres aconteciam aqui, fato, mas os milagres não substituíam o Evangelho. Até porque, mais para frente no texto, a gente vai ver o debate que Pedro e os apóstolos têm com aqueles homens do Sinédrio. E muito interessante isso, os milagres não são recursos usados por Deus para a salvação. Importante isso. Eles eram usados para trazer cura para uma necessidade que eles tinham específica naquele momento, mas não era para a salvação, apenas para demonstrar o seu poder. Porque o que salva mesmo o homem é o Evangelho. E não tem como a gente fugir que o maior milagre, que continua acontecendo até hoje, homens pecadores ressuscitando da morte, saindo da morte eterna e vindo para a vida. Queridos, esse é o maior milagre que continua acontecendo até hoje. Nossa cabeça é limitada, nossa cabeça, que nosso sistema de mundo funciona perfeitamente. A gente acreditar que o sobrenatural existe é difícil, né? Que o sobrenatural acontece, mas não, ele acontece sim. Eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus, nós tivemos um milagre em nossa vida. Saímos do império das trevas e hoje vivemos no reino de Cristo Jesus, na luz. Isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso, minha querida. Lembre-se disso. Esse é um milagre, o maior milagre que poderia acontecer, aconteceu, que é a nossa salvação. Mas não só isso. Ainda no versículo 13, olha só o que diz. Interessante. Continuando aqui. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, aquele ponto de encontro no templo. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a ele, embora o povo estivesse em alto conceito. Os sinais e prodígios realizados pelos apóstolos são intervenções sobrenaturais de Cristo, como nós vimos. Eles representam a manifestação extraordinária do poder de Deus que lhes foi concedido pelo Pai e com vistas à promoção do reino aqui no mundo. Queridos, a presença do Espírito Santo de Deus traça uma linha divisória. Vou explicar para vocês. O Espírito Santo de Deus traça uma linha divisória, sem que a igreja tenha que estabelecer barreiras. Olha só que interessante. Mas dos restantes, ninguém ousava aproximar-se deles. A igreja não era apenas atraente, mas da mesma forma despertava um receio que não permitia que ninguém se insinuasse a ela. Ou seja, aquilo que aconteceu com Ananias e Safira, agora aqui no versículo 13,
nós vemos o efeito disso no povo de Deus. A igreja gera uma expectativa nas pessoas. Como é bonito! Né? À medida que o povo conhecia, eram realizados sinais e milagres no meio do povo, né? A assistência que ocorria entre eles, irmãos que vendiam as coisas e distribuíam entre eles, pessoas que viviam tudo em comum. Queridos, imagina, a igreja está crescendo, o poder de Deus está sendo manifestado aqui para essas pessoas, mas à medida que a igreja cresce também aqueles que olham, mas não se aproximam dela. Tem pessoas que vão até a igreja, se aproximam, participam, olham, estão juntos, todos os que criam costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Os demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Quantas pessoas você conhece que já fizeram parte aqui do povo de Deus? Quantas pessoas que sentavam aí do seu lado, que participavam do culto com você, que cultuavam o mesmo Deus que você, levantavam até mesmo as mãos na hora do louvor, adoravam de todo o coração, mas na hora de um compromisso real com todo do Evangelho, que não só oferece milagres, mas também oferece compromisso, oferece purificação, oferece reconhecimento dos pecados, exige reconhecimento dos pecados, que hoje estão aí fora, no mundo, perdido, carecendo da graça de Deus. Queridos, nós sempre veremos isso na igreja, sempre, sempre. O que eu oro para você e por mim, é que a gente não se ache do lado de fora, com medo de se aproximar daquilo que Deus pode fazer com a gente. Lembre-se disso. Eles tinham alto conceito pela igreja. Viam o que acontecia no meio do povo de Deus. Porque aonde Deus está atuando, ali acontece coisa braba. Ali acontece transformação. Onde o povo de Deus está reunido, aí tem transformação de vida. Mas tem gente que não quer compromisso com isso. Olha, admira, mas, sabe, é o Senhor e a igreja ali, e eu e meus compromissos aqui. Não quero um compromisso com a igreja. Talvez você passe por isso hoje. Talvez você olhe a igreja como algo muito bonito, belo, que você vem quinta-feira, vem domingo de manhã, se esforça para vir domingo à noite, porque segunda-feira você trabalha. Mas um compromisso real com Deus, primeiramente, isso você, na hora de renunciar os seus valores, por causa do seu trabalho, você prefere abrir mão e falar assim, não, é o conceito de Deus ali, a igreja funciona, a minha vida espiritual acontece domingo e quinta-feira somente, mas da porta para fora eu tenho a minha vida. Gostaria que você pensasse nisso, de verdade, de todo o coração, pensa nisso, deixa Deus falar contigo sobre isso. Muitos querem as bênçãos de Deus, já dizia o grão-mestre Ezequias. Muitos querem a bênção de Deus, mas não o Deus das bênçãos. Muitos querem as bênçãos do nosso Deus, mas o Deus das bênçãos, não querem. Então vamos lá. Olha só o que está acontecendo aqui. Lembra do nosso trem? Lembra do nosso trem que está caminhando, que está andando? O nosso trem bala. Olha só como é que acontece esse texto. O versículo 14 e 15. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. O nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu isso.
Com Paulo aconteceu isso também. A gente olha esse texto aqui e acha, pessoas supersticiosas, né? Mas a gente lembra daqueles textos do Antigo Testamento, a sombra aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esses textos e tantos outros estavam na mente daquelas pessoas, de forma que, simplesmente, homens de Deus, passando, para eles, era o próprio Deus. Entenda, não estou falando que eles eram Deus, mas eles eram usados por Deus, tinham autoridade. Por isso que eu não creio em apóstolos hoje em dia. Porque esses homens tinham o selo, a credencial, estavam habilitados para realizarem milagres do próprio Deus, vindo diretamente do próprio Deus. Conexão direta. Lembra do nosso trem? Crescente número de milagres ocorrendo entre o povo. Versículo 12. Crescente respeito diante das pessoas, de modo que há uma divisão clara entre eles. Um crescente número dos que criam no Senhor. Um crescente número de necessitados que recebiam auxílio dos apóstolos. Queridos, nesse nosso trem que está caminhando, que está crescendo, por fim, chega agora a nossa perseguição. O nosso trem que está caminhando, o Evangelho, a igreja crescendo, o povo de Deus recebendo as bênçãos de Deus, os apóstolos realizando milagres, eles agora vão enfrentar a oposição. Eu quero chamar essa segunda porção, do 17 ao 26, de a perseguição à mensagem. Esses homens estão perseguindo a mensagem. Esses homens estão perseguindo aquilo que os apóstolos estavam falando. Eles estão perseguindo esses homens porque eles estão sendo usados por Deus. E olha só que interessante. Versículo 17, acompanhe na sua Bíblia. Então, o sumo sacerdote e os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Olha só, por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão, estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá, os guardas, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Queridos, havia algo no coração daqueles homens, e esse algo era o orgulho, a inveja que eles estavam sentindo, porque o povo estava fazendo um rebuliço, os discípulos, os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, estavam realizando milagres.
estavam realizando sinais e maravilhas no meio do povo. A mensagem do Evangelho estava sendo propagada. E mais, a mensagem que eles levantavam era uma mensagem de acusação contra aqueles homens. Eles ficaram cheios de inveja pelo efeito positivo que o testemunho dos apóstolos, centrados na ressurreição de Jesus, vinha acusando sobre os habitantes de Jerusalém e das cidades vizinhas, tentando silenciá-los, lançando no cárcere. A forma de silenciar eles era o seguinte: vamos colocar esses homens no cárcere, vamos julgar eles, vamos prendê-los, mas o nosso Deus tem a válvula de escape. O nosso Deus, aqueles homens usados, foram instrumentos de Deus, naquele momento. Então Deus envia um anjo para libertar aqueles homens da prisão. E engraçado isso, né? Porque eles já tinham sido presos. Pedro e João já foram presos. E agora eles são presos de novo. Só que é interessante que o texto fala numa prisão pública. E isso, no final, viria uma situação que poderia evoluir numa pena de morte. Provavelmente aqueles homens iriam ser julgados, porque todo o sinédrio e todos os líderes religiosos estavam presentes para julgar aqueles homens. Eles iriam matar aqueles homens. Mas, queridos, o nosso Deus, quando Ele tem um plano, ninguém pode deter. Ninguém pode segurar os planos do nosso Senhor. Olha só que interessante. Quando eu estava estudando isso e vendo aqui, né, lembrando lá do seminário e tudo mais, e vendo alguns comentários também, eu achei muito interessante isso, muito interessante. Olha só. Olha que ironia do nosso Deus. Os saduceus, seita da qual procedia o sumo sacerdote e toda a classe sacerdotal, não acreditavam em ressurreição. Olha só. E a mensagem central dos apóstolos era o quê? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, os saduceus não acreditavam em anjos. E agora, o anjo do Senhor abre a porta do cárcere para eles. Queridos, isso é maravilhoso. O nosso Deus dando um nó na mente dessas pessoas, mostrando o poder dele, mostrando que não existe nada que o homem faça que vá prender essa mensagem de forma nenhuma, porque essa mensagem precisa ser levada, essa mensagem precisa ser levada até os corações dos homens. Então nosso Deus providencia um anjo, um mensageiro dele, para abrir as portas do cárcere, para libertar aqueles homens. Aí eu chamo você agora para o exercício de fé. Não é verdade? Aí bate aquele nó no nosso coração, que a gente fica pensando assim: Senhor, será que foi assim mesmo? Será que o Senhor usou um anjo? Será que o Senhor usou realmente um anjo para fazer isso? Queridos, o nosso exercício de fé tem que entrar aqui, e muitas vezes a gente tem que olhar para a palavra do nosso Senhor e ver o que está além. A nossa mensagem, aquilo que nós falamos, tem influência na nossa vida espiritual. E o nosso Deus faz aquilo que Ele quer, da maneira como Ele quer, aonde Ele quer e para quem Ele quiser. O nosso Deus usou o mensageiro para libertar aqueles homens da prisão, porque a mensagem dele é mais importante do que simplesmente um anjo sendo usado. Anjos são servos ministradores para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus fala isso. Anjos existem. Anjos são ministros do nosso Senhor. Anjos servem ao nosso Deus, que tem a mensagem principal, a mensagem da vida, que é
essa palavra, esta mensagem da vida, ou seja, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que traz a libertação para o coração do homem. Essa mensagem, querida, é a mensagem mais poderosa que você pode carregar, é a mensagem mais poderosa que você vai ouvir, é a mensagem principal da sua vida, que tem que ser o seu pão diário, que tem que ser o seu alimento de manhã, o seu alimento, o seu exercício de fé à noite, porque é essa mensagem que vai libertar o seu coração de quem você é e vai trazer o seu coração para perto de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que os apóstolos do nosso Senhor Jesus, Pedro e todos os demais, tinham como principal. Era essa mensagem que eles precisavam anunciar ao povo. Então o nosso Deus liberta esses homens para levarem essa mensagem, a mensagem, eu não sei como é que está a sua versão, mas umas versões dizem mensagem de vida e outras dizem mensagem desta vida. Queridos, não é somente uma mensagem importante para essa vida, mas é a mensagem que traz a vida. E a gente aprende muita coisa com esses homens. Primeiro, esses homens eram valentes. A ordem de ir diretamente e pregar no templo, e uma mente prudente, com certeza você ia analisar tudo, ia analisar todos os cálculos, você ia ver as possibilidades de você não fazer isso. Mas esses homens foram valentes, porque eles receberam a mensagem do Senhor: vá ao templo e conte a eles sobre esta mensagem. Foram valentes, porque foram lá onde os fariseus que já tinham prendido eles estavam. Esses homens também eram homens de princípio, e o princípio de suas vidas eram que a todo custo, em todas as circunstâncias, a primeira coisa que devem obedecer é a obediência a Deus. Nunca perguntavam: é seguro agir dessa maneira? Eles não perguntavam isso. Eles não analisaram isso. Mas, vendo que eles tinham sido libertos do cárcere, eles receberam essa mensagem e foram homens de princípios. Seguiram aquilo que o nosso Deus tinha dado para eles, a ordem de ir e pregar. E outra, eles tinham uma ideia clara do seu dever e da sua função. Sabiam que eram testemunhas de Cristo, e uma testemunha é essencialmente alguém que fala baseando-se em um conhecimento direto. Ou seja, isso é certo e eu sei. É alguém que sabe por experiência pessoal o que é certo e o que é importante para um homem seguir. Porque é impossível deter a verdade. Esses homens eram homens de convicção. Eram homens que experimentaram o agir de Deus na vida deles. Esses homens viram Cristo Jesus trabalhando e atuando diretamente na vida deles. Então eles tinham uma mensagem para levar. Eles tinham uma mensagem para carregar, que era uma mensagem muito maior do que a vida deles. E sabe o que isso tem a ver comigo, com você hoje? É o seguinte: nós temos essa mensagem. A pergunta é: o quanto de Cristo você já experimentou na sua vida, de forma que você tenha convicção real da transformação dessa mensagem na sua vida? O quanto de Cristo Jesus você já deixou fluir no seu coração? Você deixou entrar na sua mente, transformar o seu coração, os seus maus pensamentos, transformar a sua vida, querido? Minha querida, quanto de Cristo Jesus você já experimentou, para que você possa levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas, não levando em conta as pessoas da sua faculdade, do seu trabalho, não levando em conta
as pessoas da sua família, mas levando em conta a mensagem desta vida. Cristo Jesus, que morreu por causa dos nossos pecados, mas o poder de Deus ressuscitou no terceiro dia e está preparando um lugar para a gente. Será que você experimentou disso? Será que você já deixou fluir no seu coração essa mensagem da vida, que fortalece a sua vida, ao ponto de você não achar que a sua vida vale mais do que essa mensagem? Porque, querido, essa mensagem é muito maior do que você. Desculpa te informar isso. Se você não sabia, fique sabendo. A mensagem de Cristo Jesus é muito maior do que você, do que os problemas que você passa, do que as dificuldades que você enfrenta, do que os conceitos que você elabora sobre as pessoas, sobre a sua vida, sobre a maneira como você vive cercado. É muito maior do que você. Semana que vem a gente vai ver a influência disso através dos séculos. Então, guarda aí semana que vem, tá bom? Não continue lendo o texto para ficar na surpresa. Porque essa mensagem, querido, é uma mensagem que transforma. É uma mensagem que liberta. É uma mensagem de vida. É uma mensagem de esperança. E quanto dessa esperança você está cheio? Eu quero dizer para você essa noite, que se você ainda não se entregou, não se jogou nessa mensagem de Cristo Jesus, se joga em cima dela. Porque Cristo já fez o mais pesado, que foi morrer por você. O fardo que a gente tem que levar agora é leve, suave. Vamos ser perseguidos, massacrados, mas a mensagem é maior do que tudo isso. Esses homens tinham convicção disso. Esses homens tinham certeza do que eles estavam fazendo. Eles sabiam do que eles estavam fazendo. Sabia o poder do Evangelho. Tinham certeza que essa palavra não podia ficar escondida só para eles. Prova disso foi que o anjo foi libertar eles naquela prisão. E olha só. Logo depois dessa perseguição a essa mensagem, a mensagem da vida, eu quero apresentar para vocês agora a defesa dessa mensagem. Eles estão sendo acusados. Esses homens estão sendo perseguidos. Então, esses homens, os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, vendo o que estava acontecendo ali naquele momento, que tinham sido presos, libertos, agora foram presos de novo, eles estão de frente para o Sinédrio. E o Sinédrio olha para eles e faz a acusação. E esse próximo ponto vai do 27 ao 32. Eu quero ler com vocês, para ficar na nossa mente o que está acontecendo. « 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Pensa, sumo sacerdote, o cara. Tá bom? Que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e senhor, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que de Deus concedeu aos que lhe obedecem.
Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Eles foram acusados de desobediência à proibição expressa do Sinédrio: não ensine a fé cristã ao povo. Queridos, esses homens se lançaram essa mensagem de tal forma que o povo de Israel ficou completamente tomado. Jerusalém ficou tomada com essa mensagem. E ele diz aqui claramente: demos ordens expressas para que vocês não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Olha só o que Pedro fala. Olha a defesa de Pedro. Queridos, é lindo isso. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus, antes obedecer a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Grave isso na sua mente. Não significa que o crente não deve obedecer às autoridades instituídas por Jesus. Jesus falou isso, Paulo falou, Pedro. Todos nós devemos prestar honras àqueles que são autoridades sobre nós. Todavia, quando as autoridades humanas extrapolam os seus limites, ordenando aquilo que Deus proíbe ou proibindo o que Deus ordena, antes importa obedecer a Deus. O custo de ser um cristão e estar disposto a obedecer a Deus antes do que aos homens e suportar as consequências. Se Deus falou para eles fazerem isso, eles não tinham outra coisa para fazer a não ser anunciar essa mensagem. Eles tinham que obedecer a Deus. Isso é um princípio da vida cristã. Obedecer a Deus sobre todas as coisas. Estar debaixo dos seus mandamentos. Fazer aquilo que Deus ordena. Seguir os passos do Mestre Jesus. Ouvir os conselhos que Ele nos passa. Que Ele passa para a gente. Pedro também é acusado. Ele acusa o Sinédrio, pela morte de Jesus. E é interessante a gente lembrar disso, né? Lembra quando Jesus estava sendo preso? Desculpa. Lembra quando Jesus estava diante do Sinédrio e todo o povo ali, né, reunido e tudo mais. Então Pilatos olha para Jesus e queria libertar Jesus, porque via que Jesus era inocente. Lembra disso? Até a gente pregou sobre isso em Atos. Paulo já tinha falado isso. Paulo vem trabalhando isso, mostrando para eles: olha, vocês foram culpados de matar o Filho de Deus. Vocês fizeram isso com o Filho de Deus. E aqui de novo ele fala: vocês mataram Jesus, suspendendo-o no madeiro. Então, diante daquilo, aqueles homens, olha só que interessante, muito interessante isso. O que aqueles homens responderam quando queriam matar Jesus? Caia sobre nós o seu sangue e sobre os filhos. Aqueles homens, naquele momento ali, quando estavam julgando Jesus para matar ele, disseram isso: que caia sobre nós o sangue desse homem. Pilatos então lava as mãos. E aqui é fato, eles estão colhendo aquilo que eles plantaram lá atrás. Eles estão colhendo aquilo que eles falaram lá atrás sobre o Filho de Deus. Que caísse sobre eles o sangue de Cristo Jesus. A culpa da morte de Jesus, naquele momento ali, aqueles homens estavam sendo acusados por isso. Muito forte isso. Mais uma vez, os apóstolos deram testemunho da ressurreição de Jesus e proclamaram o arrependimento e a remissão dos pecados de Israel, bem como a concessão do Espírito Santo aos que lhe obedecem.
Paulo concluiu dizendo que os líderes judaicos mataram Jesus e agiram contra Deus, a quem eles diziam que adoravam. E Pedro é duro, porque Pedro não chama qualquer um. Pedro levanta no coração deles o seguinte: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus. Ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse Deus todo-poderoso, que estava bem firme, bem forte na cabeça daqueles líderes religiosos. É interessante isso, porque dentro da frase da defesa de Pedro, ele fala algo interessante sobre Jesus. Olha só, ele diz o seguinte: colocando a sua direita, Deus ressuscitou colocando a sua direita, como príncipe e salvador. Interessante a gente pensar isso, né? Ele cita duas características de Jesus: príncipe e salvador. E vendo um comentário aqui, um homem disse o seguinte, achei muito interessante o que ele disse. Thomas, ele escreve o seguinte: este é uma reivindicação chocante. Aqueles que crucificaram, ridicularizaram, mataram e sepultaram o príncipe deste mundo, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. As palavras dos profetas agora encontram o seu cumprimento na exaltação de um homem de Nazaré. E daí então ele cita aquele texto: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Uma breve aplicação para a gente. Esse pensamento geral de Jesus Cristo como o primeiro soldado e capitão do exército, ou seja, o príncipe, esse poderoso príncipe que tem autoridade, também nos diz muito algo sobre os nossos deveres. Ele se encontra em relação de general e comandante, o que significa que nos encontramos com ele em relação de soldados. Ele olha para a gente, ele vem até a gente como um general, um comandante, e nós vamos a ele nessa relação de soldado. E olha que interessante. Cujo primeiro dever é obediência sem hesitação. E ao fazermos a vontade do seu mestre, devemos demonstrar bravura muito superior à coragem de homens que lutam na batalha. Quando nós nos encontramos com esse príncipe, com esse Salvador, nós temos que nos encontrar com Jesus como um general, como um comandante, que dá uma ordem expressa para a gente. E nós temos que fazer apenas uma coisa: obedecer a esse general, obedecer a esse comandante como soldado obediente. O testemunho dos apóstolos perante o Sinédrio termina com os apóstolos assegurando que haviam sido testemunhas oculares dos fatos que anunciavam, apelando para o testemunho pelo testemunho do Espírito Santo de Deus acerca da genuína mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E não só eles testemunhavam, estavam pedindo, né, trazendo aqui que somos testemunhas dessas coisas, como também o Espírito Santo de Deus é testemunha disso, mas ele termina dizendo que Deus concedeu o quê?
o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Lembra quando eu comecei? Eu falei a seguinte frase: o Senhor concede poder aos servos obedientes. Queridos, diante de tudo que estava acontecendo com eles, diante de toda aquela perseguição, diante de todo aquele conflito que estava acontecendo, diante de toda aquela dificuldade que eles estavam enfrentando, eles tinham em mente as palavras de Jesus: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, do Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Os apóstolos estavam certos daquela mensagem. Eles estavam pulsando no coração deles essa mensagem, de tal forma que eles são ousados e, mais uma vez, denunciar o que aqueles homens estavam fazendo, mas também na denúncia do que eles tinham feito com o Filho de Deus, eles apresentam que há perdão em Jesus Cristo para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos. Mesmo esses homens que mataram nosso Deus, até mesmo eles estavam merecendo, estava sendo oferecido para eles o perdão dos pecados. Esses homens estavam testemunhando o que é realmente o Evangelho. Que homens pecadores, mesmo vivendo a vida de pecado que eles tinham, Deus também concede o perdão desses pecados. Queridos, essa é a mensagem do Evangelho para você. Deus olha o que você fez, Deus está vendo o que você vai fazer amanhã, Deus sabe dos seus pecados, mas Ele concede perdão dos seus pecados. E essa mensagem é a mensagem desta vida. É essa mensagem que faz a gente levantar de manhã, ter esperança no dia de amanhã, sabendo que Deus cuida da gente, sabendo que Deus cuida da nossa vida, sabendo que Deus protege a nossa casa. Porque essa mensagem é de um Deus que, além de perdoar os nossos pecados, dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos para Ele. Algumas aplicações para você pensar aqui. A passagem que consideramos representa o encorajamento, a fidelidade e obediência a Cristo. Diante dos investimentos de Satanás e dos seus agentes, bem como uma convocação ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Isso aqui é um chamado a você ser obediente, é um chamado para a gente, ser fiel a essa mensagem e fiel na obediência a essa mensagem. Por anunciar a Cristo, não seremos presos ou padecer num tribunal. Aqui no Brasil, é difícil acontecer isso para a gente anunciar a Cristo, é porque a gente fala abertamente. Você pode falar sobre Jesus no seu trabalho, na sua faculdade e tudo mais. Mas, especialmente, se proclamarmos com fidelidade todo o conselho de Deus, denunciando os valores contemporâneos, como, por exemplo, aborto, homossexualismo, certamente você vai ser perseguido. Certamente você vai ser perseguido por causa da mensagem do Evangelho, por causa do conselho de Deus, por causa daquilo que Deus fala nas Escrituras e nós devemos observar e obedecer.
devemos olhar e levar para a nossa vida. Por causa disso, nós vamos ser perseguidos. E nesse processo de evangelização, ele proporciona a demonstração de poder. Nós falamos com poder. Como a gente viu aqui, os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Na proclamação do Evangelho, quando nós proclamamos o Evangelho, a gente não fala algo nosso, a gente fala da mensagem do Todo-Poderoso. E essa mensagem tem poder. No processo de evangelização também acontecerá perseguições por causa das suas convicções, por causa daquilo que você crê, por causa daquilo que Deus te libertou e hoje você tem plena comunhão com Ele, reconhecimento dEle. Você vai ser perseguido por causa disso. Mas tudo isso deve levar a gente a uma persistência. Esses homens tiveram livramento de Deus e foram persistentes. Esses homens foram persistentes na pregação do Evangelho. E na semana que vem a gente vai ver a continuação disso. A continuação desse trem, dessa locomotiva que está andando, desse poder de Deus que está sendo manifesto nos homens, que tem influência até hoje sobre nossas vidas. Amém? Convido você a fechar seus olhos. Não perca a semana que vem. Venha a semana que vem para você ver a